Olha que questão bacana. Se 3 homens fazem um muro em 8 horas, 4 homens farão um muro em quantas horas? Seriam necessárias aí 4 horas, 10 horas, 8 horas ou 6 horas para esses 4 homens fazerem este mesmo muro. Você sabe resolver essa questão de matemática básica aqui? Tenta resolver aí e coloca embaixo nos comentários, ó. Embora ela seja simples e fácil, muita gente erra e cai na pegadinha. Então, ó, tenta resolver antes e volta aqui para ver a resolução, ok? Bom, e se você não conhecia o canal antes, está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente nesse canal conteúdo de matemática básica para te ajudar aí nos seus objetivos profissionais ou acadêmicos. Se você está estudando para Enem, vestibular ou até mesmo para você que quer aprender um pouco de matemática. Inclusive, eu deixo bastante conteúdo bacana na descrição do vídeo, como uma apostila de matemática básica que eu desenvolvi para ajudar você a sair lá da matemática básica para chegar aí no nível pelo menos intermediário, para você destravar os seus conhecimentos em matemática, tá ok? Bom, olha só, pessoal, como que a gente vai resolver essa questão, ó? Já que você tentou resolver aí, ó, veja o gabarito. Mas antes disso, comenta aí, ó, de qual região você está falando. Eu falo aqui, ó, diretamente de Campinas, estado de São Paulo. Eu quero saber aqui até onde esse vídeo está sendo entregue, beleza? Bom, pessoal, essa questão aqui é interessante porque ela envolve um conceito da matemática que chama proporção. Proporção. Se você nunca ouviu falar o que é proporção na matemática, fique tranquilo que eu vou explicar nessa aula de uma maneira bem simples e básica. Mas basicamente a proporção funciona da seguinte maneira, pessoal. Eu tenho aqui, ó, 3 variáveis, que seria a quantidade de homens, ó, que eu vou chamar de H, ok? Um muro, que seria a quantidade de muros. No caso aqui não vai fazer diferença, ó, porque é um muro só. E está perguntando, ó, 4 homens farão o mesmo muro, ok? Um muro só. Então não vai fazer diferença. Mas olha só, a gente tem essa variável muro. E a variável aqui, pessoal, a terceira variável, é o nosso tempo, que eu vou chamar de t. E nessa questão aqui diz o seguinte, ó. Eu tenho a minha afirmação, ó, que é, se 3 homens fazem um muro em 8 horas. Aqui é o nosso dado do exercício, ó. Ok, ó. 3 homens fazem um muro em 8 horas. E aqui está a nossa pergunta, ó. 4 homens, ok, ó, 4H aqui, farão esse mesmo muro, que é um muro só, em quantas horas, ó, que eu vou chamar de X aqui. Aqui é que é o interessante, pessoal, onde muita gente erra e cai na pegadinha. No nosso caso, ó, a quantidade de muros é igual, então, ó, eu vou ignorar essa minha variável m, tá ok? Eu vou ignorar isso aí. E onde muita gente erra por arrogância aqui, pessoal, é simplesmente fazer uma regra de 3 aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, faço cruzado. Mas está errado, pessoal. Está errado. Por que que isso está errado? Você vai ver por que está errado, ó. Porque quanto mais homens eu tenho para fazer esse meu muro, menos tempo eu vou precisar. Então, se você simplesmente fazer essa regra de 3, você está dizendo ao contrário. Você está falando que quanto mais homens você tiver, mais tempo você vai precisar para fazer o muro. Isso é ilógico, tá ok? É ilógico. Se eu tiver mais pedreiros na construção, eu vou acabar a construção mais cedo. Faz sentido? Para você? Faz sentido, né? Bom, então, ó, eu vou inverter qualquer uma, ó, das proporções aqui, ó. Porque o que eu vou fazer, pessoal? Uma regra de 3, só que uma regra de 3 inversa, ó. Então eu vou ter o seguinte, ó, 3 sobre 4 aqui e 8 sobre x. Como é inversamente proporcional, ó, se eu tenho mais homens, o meu tempo é menor para construir esse muro, eu vou inverter qualquer uma dessas duas proporções aqui que vai poder resolver minha questão. Mas no caso eu vou inverter essa aqui, ó, que seria o tempo. Eu vou copiar então aqui, ó, do lado, ó, 3 sobre 4, igual, ó, pessoal, jogo um igual aqui, ó, a x sobre 8. Simplesmente invertir, tá ok, pessoal? Agora sim a gente pode fazer a nossa regra de 3 aí, que seria, ó, fazer cruzado aqui. Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou colocar tudo que é letra de um lado da equação, que vai ser o meu lado esquerdo, e tudo que é número do meu lado direito, ó. Então eu vou ter o seguinte, ó, 4 vezes x desse lado aqui, igual a 3 vezes 8 do meu outro lado. Basicamente é isso que eu vou fazer aqui, uma regra de 3. Agora, pessoal, eu tenho o seguinte, ó, 4 vezes x vai ser o quê? 4x, e 3 vezes 8 vai ser 24, tá beleza? E agora, ó, é só isolar a minha variável x aqui, ó,
eu isolo tudo que tem letra de um lado e coloco o número do outro, eu vou ter o seguinte, ó, x vai ser igual a 24. Se está multiplicando aqui, pessoal, ó, o meu x, esse meu 4 vai passar dividindo, ok? Isso é a regrinha da matemática. Então, ó, a quantidade necessária de tempo para esses 4 homens fazendo esse muro, ó, vai ser dada por 24 dividido por 4, que vai ser 6. Então, ó, gabarito dessa questão aqui, ó, letra D, 6 horas. Se você acertou ou não, não fica preocupado, hein? Não saia do vídeo ainda que eu vou deixar um próximo desafio aí na tela para você tentar resolver, ó. Então, ó, já comenta se você acertou essa primeira questão aqui e tenta resolver a próxima aí na tela. Juntos temos 80 figurinhas. Você tem 20 a mais que eu. Quantas me restam? 15, 30, 45 ou 60? Qual que seria a resposta dessa questão de matemática básica aqui? Você saberia responder? Se sim, coloque aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo que eu vou estar curtindo o seu comentário caso você acerte. Então comenta aí embaixo para mim se seria a alternativa A, B, C ou D. Para resolver essa questão aqui, pessoal, eu encontrei uma maneira muito simplificada de a gente não errar esse tipo de questão. Que é colocar número aí, colocar letra no lugar de nome, entendeu? Por exemplo, juntos, pessoal, seria eu e você, certo? Então, ó, se eu chamar você de A e chamar eu de B, pessoal, vai facilitar muito a nossa vida para não errar os cálculos, certo? Eu sei, ó, que você e eu temos um total de 80 figurinhas, certo? Isso aqui é dado, ó, tá dado aqui na primeira afirmação do exercício, ó, juntos temos 80 figurinhas. E agora, pessoal, ó, você tem 20 a mais que eu, certo? Aqui, ó, a gente tem, então, ó, A mais B, que seria o nosso 80, certo? E esse 20 a mais que eu aqui, pessoal, ó, poderia ser escrito da seguinte maneira. Se você tem 20 a mais que eu, então, ó, um A aqui, ó, menos o B, seria um 20, pessoal. Por quê? Porque você tem uma quantidade superior à minha, certo? Se a gente tivesse a mesma quantidade aqui, pessoal, essa diferença seria zero, certo? Por exemplo, você tem 20 figurinhas e eu tenho 20 figurinhas. 20 menos 20 seria zero. Mas como você aqui, ó, que é o A, tem 20 a mais, então essa diferença aqui entre nós, ó, vai ser 20, certo? E como que a gente vai usar isso para resolver essa questão aqui, pessoal? Simplesmente o sistema de equações, ó. A gente traça uma reta aqui, ó, certo? E vamos fazer aqui, ó, uma soma de sistemas, ó. A gente tem dois equacionamentos aqui, ó, que seria A mais B igual a 80 e A menos B igual a 20. Então, se a gente faz aqui uma soma, pessoal, ó, a gente teria o seguinte, ó, 80 mais 20, a gente teria aqui, ó, 100. E aqui, pessoal, ó, B positivo menos B, a gente pode, ó, cancelar, pessoal, ó, cancela, e o que nos resta aqui seria, ó, A mais A. Então, a gente teria, ó, 2A, certo? Pessoal, aí, ó, da nossa regra da matemática, se a gente tem um número multiplicando de um lado da equação, a gente pode passar ele para o outro lado dividindo. Então, ó, A seria igual ao nosso 100 dividido pelo nosso 50, pelo nosso 20, quer dizer. Então, pessoal, o nosso A aqui, portanto, ó, esse símbolo significa portanto, o nosso A seria 50. Se o nosso A é 50, pessoal, facilitou aqui a nossa vida para achar quanto me resta aqui, ó. Porque eu sei, ó, que juntos, que é aqui, ó, temos 80. E se eu substituo esse A aqui, ó, nessa equação, pessoal, vai ficar da seguinte maneira, ó. O meu A eu vou substituir pelo meu 50. O meu B aqui, ó, que sou eu, que eu quero encontrar quantas me restam, eu vou deixar aqui como incógnita, certo? Que é um valor a ser encontrado. Igual a 80, certo? Então, basicamente, eu substituí aqui esse 50 que eu encontrei nessa equação aqui, ó. Certo? Nessa equação aqui. E agora, pessoal, ó. B seria 80 menos o nosso 50, pessoal, ó. Aqui tá positivo, passa por outro lado negativo. Então, ó, vai ficar menos 50. Portanto, ó, nosso símbolo portanto aqui, o B vai ser 80 menos 50, que vai ser o nosso 30, pessoal.
Então, ó, essa aí é a nossa resposta desse exercício aqui, ó. Quantas me restam? Me restam 30 figurinhas. Eu tenho um total de 30 figurinhas. Então, essa é a resposta dessa questão de matemática básica aqui. Você achou ela difícil, fácil, errou ou acertou? Comenta aí embaixo para mim que eu vou estar lendo o seu comentário. Juntos, João e Maria têm 40 anos. João tem 4 anos a mais que Maria. Quantos anos Maria tem? Essa questão aqui, pessoal, ela é de matemática básica, mas tem muita confusão aí nesse exercício aqui que faz muita gente errar. E como que a gente vai resolver isso aqui da maneira mais fácil, pessoal? Eu tenho uma técnica aqui de colocar letra no nome de nome, que isso vai facilitar muito a nossa vida, ó. Então, se a gente chamar, por exemplo, João de J e Maria a gente simplesmente chamar de M, a gente pode aqui fazer uma equação matemática básica, muito simples aqui, que você vai ver como funciona, e obter a resposta ali com uma maior acertabilidade, ou seja, você vai ter menores chances de errar, ok? Então, pessoal, aqui diz o seguinte, ó, juntos, Maria e João têm 40 anos. Então, se a gente substituir João por J e Maria por M, isso significa o seguinte, ó, João mais Maria é igual a 40, certo? Essa seria a nossa primeira equação aqui, ó, pessoal. Equação de duas incógnitas aqui, né? Que seria a idade de João e a idade de Maria. E aqui, pessoal, diz o seguinte nessa segunda afirmação, ó. João tem 4 anos a mais que Maria. A gente poderia, então, ó, reescrever essa equação aqui da seguinte maneira, ó. João, que seria o J, a gente poderia dizer que é igual a Maria, a idade de Maria, certo? Mais 4. Aqui a gente coloca um aspas, ó. Um aspas não, um parênteses, certo, pessoal? Aqui não vai fazer nem diferença, porque é simplesmente contas de mais, mas a gente coloca aqui só para a gente entender melhor, ó. Então a gente substitui esse J por M mais 4, porque a idade de João é a idade de Maria mais 4 anos, certo? Então a gente substitui o J por M mais 4, aqui a gente ainda tem um mais M, certo? Que é igual a 40. Não mudou nada, a gente só substitui o J por essa relação aqui, ó, que a gente encontrou nessa segunda afirmação. Então, pessoal, ó, se a gente tira do parênteses, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos ter M mais 4 mais M igual a 40, certo? Agora, pessoal, a gente soma aqui, ó, 2M. A gente passa, ó, pessoal, esse 4 para o outro lado, subtraindo, certo? Então, vai ficar 40 menos 4. Então, a gente vai ter o seguinte, pessoal, ó, vamos ter 2M é igual a 36. E aí, da nossa regra aí, lá da matemática, se a gente tem um número dividindo aqui, ó, quer dizer, multiplicando, pessoal, esse símbolo aqui, ó, quando não tem nada, tá multiplicando, ele passa para o outro lado do igual dividindo, ó. Então, a gente teria o seguinte, M seria o nosso 36 dividido por 2, certo? Então, pessoal, a nossa resposta aqui, ó, de M, que é a idade de Maria, seria igual a 18. Então, pessoal, Maria, ó, tem 18 anos, certo? Essa é a nossa resposta desse exercício. Letra D aqui, ó, pessoal, gabarito, letra D, 18. E aí, comenta aí embaixo para mim se você acertou ou errou essa questão aqui. E vamos agora para a próxima questão aqui de matemática. Sempre vai colocando aí embaixo se você acertou, se errou, tenta resolver aí antes de começar a próxima, tá ok? Tenta resolver sempre que eu coloco o enunciado para vocês, pausa o vídeo e depois vocês continuam com a resolução, tá ok? Então vamos para a próxima questão aqui. Quanto é 2 mais 10 dividido por 2 menos 6? Pessoal, como que a gente vai começar a resolver essa questão aqui? Primeiro de tudo, a gente precisa saber aí, né, ter conhecimento do nosso famoso amigo Pendas. Relaxa, relaxa. Se você não sabe o que é o Pendas, eu vou te explicar. O Pendas, pessoal, nada mais, nada menos é do que uma palavra utilizada para a gente memorizar uma sequência de operações que a gente vai fazer para resolver esse tipo de equação aqui, ó. Esse tipo de equação aqui eu falo que é quando envolve aqui, ó, mais de uma operação, ó. A gente tem um mais aqui, ó, a gente tem um divisão aqui, a gente tem um menos. Como que a gente vai começar resolvendo esse exercício? A maioria das pessoas começam assim, ó, 2 mais 10, aí dá 7, 12 dividido por 6, aí dá 6 menos 6 dá 0, mas tá errado, pessoal, não é assim. Primeiro, ó, com o nosso amigo Pendas, ele diz o seguinte, ó, a gente resolve os parênteses primeiro, que é por isso desse P, o exponencial, depois a gente resolve a multiplicação, depois a divisão,
depois a adição e, por fim, a subtração, pessoal. E qual que são as operações matemáticas que a gente tem nesse exercício aqui? A gente tem a adição, que é aqui, ó, a adição. A gente tem a divisão, que é aqui, ó, pessoal, divisão. E a gente tem a subtração, ó, que é aqui. Então, a gente vai começar a resolver esse exercício aqui, pessoal, pela divisão. Porque aqui, ó, o PEMDAS, ele determina qual que é a priorização das operações, né, ó. Então, primeiro, a gente resolve parênteses. Parênteses é mais forte do que uma divisão. Exponenciação é mais forte do que uma divisão. Aqui, ó, com essas três equações que a gente tem, ó, esses três métodos matemáticos aqui que a gente tem, a gente teria que divisão seria o principal, né, que a gente começaria resolvendo, seguida da adição e, por fim, da subtração. Então, começando pela adição, a gente teria 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, a gente teria o quê? 5. E depois da adição, pessoal? Quer dizer, da divisão. Depois da divisão, a gente vai para a adição, que é a nossa segunda aqui, operação matemática que a gente vai começar a resolver. Mas antes disso, ó, vamos começar a escrever aqui, ó, reescrever, no caso, a nossa operação como ficou. Depois de ter feito a divisão, a gente teve o seguinte, ó, 2 mais 5 menos 6. Então, a gente já pode começar a fazer a adição. Fazendo a adição, a gente teria 2 mais 7, 2 mais 5, que daria 7, e 7 menos 6. Por fim, a gente faria o quê? A subtração, que seria 7 menos 6, que daria o nosso 1, que é essa a nossa resposta do exercício, pessoal. A letra B, o gabarito dessa questão aqui é a letra B. Comenta aí embaixo para mim, você acertou essa questão aqui? Todos erraram essa questão de matemática básica aqui. Você saberia resolver essa equação de fatorial aqui? Se você sabe, comenta aí embaixo para mim qual alternativa você acha que é. Se seria a letra A letra B, a letra C ou a letra D. Primeiro que a gente precisa saber aqui para resolver é o que significa esse símbolo aqui. Como eu já disse, essa questão envolve fatorial, então esse símbolo aqui vai expressar o nosso fatorial. Calma, se você não sabe o que é fatorial, eu vou te explicar aqui do jeito mais fácil que tem. Aqui, ó, a gente tem um duplo fatorial. Não foge muito do fatorial comum, pessoal. Duplo fatorial, não foge muito do fatorial comum. O que viria a ser um fatorial, pessoal? Um fatorial seria, por exemplo, 4 aqui, seria o próprio 4 vezes todos os seus antecessores. Por exemplo, os antecessores de 4 é 4, 3, 2 e 1. Então, o fatorial seria nada mais, nada menos que multiplicar o 4 por todos os antecessores de 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso que seria esse nosso fatorial. Mas nessa nossa questão aqui, nós não vamos precisar saber qual que é o resultado dessa equação aqui. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porque esse duplo fatorial aqui embaixo, que eu já vou explicar como funciona, vai nos ajudar a chegar numa resposta mais simplificada. Então, a gente não vai precisar fazer tanta conta mentalmente. Então, esse é o objetivo aqui do canal. Eu aplicar o método mais fácil que tem para vocês, certo? Então, pessoal, esse duplo fatorial significa o seguinte. A gente tem um número n, por exemplo, o nosso 4 aqui, que é o nosso número n, é a mesma coisa do fatorial normal, só que a diferença é que no duplo fatorial eu vou multiplicar apenas os números que são ímpares ou pares, dependendo desse nosso número n. No caso, pessoal, a gente tem um 4. O 4 é o quê? É um número par, certo? A gente tem os números pares aí, então, ó, pares. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Aqui, no caso, o que a gente vai pegar? Se a gente tem o nosso fatorial de 4, o nosso duplo fatorial de 4 seria a multiplicação de todos os antecessores de n, que seria o nosso 4, que sejam pares. No caso, a gente tem somente o 2 e o 4, certo, pessoal? Somente 2 e 4 são pares nessa sequência aqui. Então, o que a gente faria nesse duplo fatorial? Apenas multiplicaria o 4 vezes 2, certo? Então, esse seria o nosso duplo fatorial de 4. E como que ficaria nessa nossa questão aqui, pessoal? Ó, o 4 fatorial, como a gente calculou lá, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo?
E por que eu disse que não precisa calcular isso? Porque embaixo a gente vai ter um 4 vezes 2, que seria o nosso duplo fatorial. E a gente pode cancelar aqui, pessoal. Corta 4 com 4, corta 2 com 2. E o que sobra aqui para a gente, pessoal? Somente o 3 vezes o nosso 1, certo? E qual que é o resultado aqui, pessoal? 3. Porque aqui embaixo a gente cortou tudo, vai sempre ficar um 1, certo? Então, 3 vezes 1 dividido por 1 é a mesma coisa que 3, certo? Então, o nosso gabarito dessa questão, pessoal, é a letra C. Mais uma questão de matemática básica aqui, pessoal. Essa questão aqui cai muito em concurso e ninguém conseguiu acertar. E eu vou te explicar por que que ninguém conseguiu acertar essa questão. Primeiro, pessoal, a gente tem que conhecer o nosso amigo da matemática, o famoso PENDAS. Pessoal, mas vocês devem estar se perguntando, porra, meu, mas eu já escutei disso, eu não sei como que funciona, o que que seria esse PENDAS? É algo complexo? Como assim? O que que é PENDAS? Se você não sabe o que é o PENDAS, pessoal, PENDAS é simplesmente uma palavra utilizada para a gente memorizar o método de resolução de uma equação matemática que tem mais de uma adição matemática. No caso, por exemplo, aqui a gente tem 3 operações, que seria a subtração, multiplicação e a puramente adição. E esse método, ele diz a relevância, ou seja, qual eu vou começar a resolver primeiro, se vai ser a multiplicação, a adição, a subtração nesse caso. Então, esse PENDAS simplesmente vai determinar qual que vai ser a minha ordem de operação para eu chegar no resultado correto. Esse P aqui, pessoal, significa parênteses. Parênteses. Parênteses é aquele famoso parênteses, né? A gente tem aqui, vamos supor, essa equação aqui, 1 mais 2 vezes 2. Aqui, pessoal, a gente tem que resolver o parêntese primeiro, para depois a gente resolver a equação de multiplicação aqui. Então, seguindo esse princípio aqui do PENDAS, a gente teria 3 vezes 2, que daria 6. Aqui, no caso, não mudaria o resultado, porque a gente poderia fazer aquela regra do chuveirinho. Se você não conhece a regra do chuveirinho, se inscreva no canal aí que você vai aprender muita coisa de matemática aqui. E o segundo, pessoal, é o expoente. O expoente seria, por exemplo, um A elevado a 2 aí. Esse A pode ser qualquer valor, sei lá, 2 elevado a 2, que me daria um 4. Então, eu resolveria primeiro os parênteses, depois os expoentes, depois a multiplicação, que a gente tem aqui nesse exercício, multiplicação. Depois viria a divisão, pessoal, divisão. Em seguida, da adição. E depois, por fim, a subtração, pessoal. A subtração. E como que a gente vai resolver esse exercício aqui, então, pessoal? Primeiro de tudo, a gente tem que resolver a multiplicação. Então, a gente vai começar resolvendo essa equação de multiplicação. Que seria 5 vezes 2, me daria 10, certo? Agora, vamos reescrever essa equação aqui já tendo feito a nossa multiplicação. Ficaria 5 menos 10 mais 11. Pessoal, aqui, tanto faz a gente começar subtraindo 5 do 10 ou somando menos 10 do mais 11. Embora aqui, pelo PENDAS a gente tem que adicionar e depois subtrair, aqui no caso não vai fazer diferença, porque a gente não tem nenhum parênteses priorizando as equações. Por exemplo, se a gente tivesse, no caso, 5 menos 10 mais 11, isso aqui tivesse em parênteses. Esse menos faria toda a diferença, porque menos com mais, a gente teria menos, certo, pessoal? Então, a gente teria 5, aqui a gente teria um maisinho também, que está oculto, menos 10, menos 11. Aí já mudaria completamente o resultado, certo? Porque aqui a gente já teria um resultado equivalente a menos 16, certo? Que não vai ser o resultado desse exercício. Então, é por isso que muitas pessoas, ninguém acertou essa questão. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem essa equação aqui agora a ser resolvida. É só a gente somar o 5 com o 11, a gente teria o 16, menos o 10, a gente teria o 6. Certo, pessoal? 6 seria a nossa resposta desse exercício, só que tem uma questão além, que é esse sinal aqui, de exclamação. Que esse número aqui não é o número da minha resposta, por exemplo.
não é 4, é além. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso que significa esse sinal aqui de exclamação. Aqui, no caso da C, a gente teria 3 vezes 2 vezes 1. Aqui 2 vezes 1 e aqui 1 vezes 1, que daria 1 mesmo. Aqui seria 2, então aqui seria 6, né, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui seria 24. Então, pessoal, a gente teria o seguinte. A gente teria 1, 2, 6 e 24. Qual que é a nossa resposta desse exercício? É 6. Então, seria o gabarito letra C. 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Então, 3 médicos atendem 24 pacientes em 3, 4, 8 ou 9 horas? Qual que seria a resposta dessa questão de matemática básica aqui? Você saberia responder? Coloque aí embaixo para mim nos comentários. Qual alternativa você acha que responde essa questão de matemática aqui? Se seria a alternativa A, B, C ou D? Coloque aí embaixo que eu vou estar curtindo o seu comentário, ok? Então, pessoal, como que a gente resolveria essa questão aqui, ó? 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Isso aqui é um resultado dado aqui, né? Uma afirmação dada no exercício. E pede isso aqui, ó. Em 3 médicos atendem 24 pacientes. Então, qual que é o tempo necessário para ele atender esses 24 pacientes aqui? Pessoal, isso aqui é uma questão de matemática que a gente vai utilizar um princípio chamado de proporção. O que seria essa proporção, pessoal? Aqui, ó, a gente tem, ó, que é dado no exercício, que 2 médicos, eu vou chamar de M, ó, 2M, eles atendem 24 pacientes, que eu vou chamar, ó, de P aqui, ó, isso em 6 horas. Aí o que é pedido, pessoal, é, ó, 3 médicos atendem 24 pacientes em quantas horas? É isso que é pedido no exercício. Qual é o tempo necessário para 3 médicos atender os mesmos 24 pacientes? E, pessoal, essa questão aqui, ó, esse 24 pacientes, a gente pode, ó, desconsiderar. Por quê? Porque é igual para as duas afirmações aqui, né, ó. Tanto a afirmação dada, que é em 6 horas, e a afirmação que é pedida, certo? Então, esse 24 aqui, ó, a gente desconsidera para a nossa resolução do exercício. E por que muitas pessoas erram esse tipo de exercício aqui, pessoal? Ó, porque o que vai sobrar aqui é simplesmente uma regra de 3, certo? Errado. Não é regra de 3, pessoal. Aqui, ó, é uma proporção inversa, pessoal. Mas muitas pessoas vêm aqui, ó, e fazem como se fosse uma regra de 3, ó. Botam um X aqui, ó, e faz cruzado, certo? Mas isso aqui, pessoal, tá errado. Errado. Por que tá errado? Porque é inversamente proporcional, pessoal. O número de horas, ele decai com o número de médicos, certo? Quanto mais médicos eu tiver, menos tempo eu vou precisar para atender os mesmos 24 pacientes. Então, pessoal, ó, a nossa proporção não vai ser uma regra de 3, que seria 2 para 3 igual a 6 para um x. Não vai ser assim, pessoal, ó. A nossa proporção vai ser inversa, ou seja, inversamente proporcional. A gente pode inverter qualquer um aqui, ó, das duas relações aqui, ó, que vamos achar a nossa resposta. Então, se a gente inverter, por exemplo, essa primeira fração, a gente teria o 3 em cima, o 2 embaixo, e aqui, ó, seria a mesma coisa, que seria o nosso 6 e o nosso x que a gente quer encontrar. Então, pessoal, o que a gente fez aqui basicamente foi inverter isso, ó. Ao invés de ser 2 para 3, a gente coloca um 3 para 2 aqui, certo? Inversamente proporcional, que a gente vai encontrar um número menor, pessoal. Então, se a gente vai encontrar um número menor aqui, ó, a gente já descartaria, ó, a alternativa C e a D aqui, ó, pessoal. Já não seria essas duas, porque o nosso número tem que ser menor que 6 horas. E qual que vai ser esse número aqui, ó? Vai ser dado aqui, ó, assim, ó. Aqui sim é a regra de 3, certo? A gente pode fazer cruzado, porque a gente já inverteu. Então, a gente teria, ó, 3x igual a 6 vezes 2. A gente passa esse 3 para o outro lado aqui, ó, dividindo, pessoal. Portanto, ó, esse símbolo aqui significa portanto, o nosso x, ó, será dado por 12 dividido por 3, certo? Isso aqui nos dá, pessoal, o nosso 4. Essa é a resposta do nosso exercício aqui, ó, 4. Seria a alternativa B aqui, pessoal.
Gabarito letra B, 4 horas. E aí, você acertou essa questão aqui? Comenta aí embaixo para mim se você acertou ou errou. E se você utilizou esse mesmo raciocínio lógico que eu expliquei aqui, ó, esse mesmo método matemático, certo? Comenta aí embaixo também de qual estado você é, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Eu sou aqui da região de Campinas, pessoal, do estado de São Paulo. Comenta aí embaixo se você conhece, certo? E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe com os familiares, manda para todo mundo aí do grupo aí que você tem aí no seu celular e até o próximo vídeo.